Bom dia, queridos. Mensagem do professor Vicente. Isaías 53, verso 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Louvado seja Deus! Estamos estudando Isaías, consolo para o povo de Deus. O tema desta semana, fazendo o impensável. Hoje, quinta-feira, uma transformadora oferta de reparação. Bem querido, bem querida, você sabe que pode participar conosco. Portanto, faça seu comentário, faça perguntas, dê like para entender que você está gostando da mensagem. Compartilhe este material com outros, toque o sininho e você vai receber as notificações. Não se esqueça, inscreva-se no canal, por favor, e continue orando por mim, que eu estarei orando por você. Bem, querido, estamos diante de uma temática maravilhosa, quando entendemos que Jesus fez o impensável, quando entendemos que Jesus fez o inconcebível. Bem, o tema de hoje nos chama a atenção para o significado da oferta de reparação. Quando nós estudamos a doutrina do santuário e entendemos com respeito ao que se fazia no Antigo Testamento em termos de oferta pelo pecado, nós podemos compreender também a magnitude do sacrifício de Cristo, porque tudo aquilo que acontecia no santuário era símbolo daquilo que aconteceu na vida, no ministério de Jesus Cristo. E nós podemos entender que oferta é uma coisa muito especial. Quando nós falamos de reparação, estamos realmente lidando com algo que precisa ser novamente feito, precisa ser refeito. E aí então nos deparamos com a questão do pecado. O pecado, ele traz separação. O pecado, ele traz rompimento. O pecado, ele traz entre as pessoas uma diferença no relacionamento. E essa diferença, esse rompimento, ele precisa ser reparado. E a forma de reparar este pecado é justamente com a oferta. Mas só que essa oferta, querida, é a oferta da vida. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Estamos diante de uma realidade porque Deus, por meio de figuras, ele tentou convencer a humanidade, especialmente o povo de Israel, depois então que eles ensinassem para os demais, que o pecado era algo terrível e que exigia um preço absurdo, que era o preço da vida. Bem, depois que alguém causasse algum agravo ao outro, essa pessoa precisava devolver aquilo que foi retirado. Essa pessoa precisava consertar aquilo que foi quebrado. E é interessante que o Antigo Testamento, em alguns casos, em casos, por exemplo, de roubo, a pessoa teria que devolver 4 vezes mais. E em caso de vida, era de fato a própria vida. Entretanto, no que diz respeito ao sacrifício pelo pecado, nenhuma vida humana, nem mesmo vida de um anjo, poderia pagar. Só um sacrifício perfeito, que foi figurado então ali como um cordeiro sem defeito, que era na realidade um símbolo de Jesus Cristo, que é então anunciado em Isaías 53 como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João capítulo 1, versículo 29. Bem querido, bem querida, quando João falou essa frase, ele estava reconhecendo que havia chegado o fim de toda a cerimônia sacrificial. Ele estava reconhecendo que aquele homem, Jesus Cristo, de fato era o esperado de Deus, que Jesus de fato era o Cristo, o Messias, e que agora cessaria então todas as ofertas simbólicas. Bem, mas precisamos entender, querido, querida, que Jesus foi a oferta de reparação. Jesus foi, na realidade, a oferta perfeita pelo pecado. Jesus foi o nosso substituto. A Bíblia diz que ele levou sobre si os nossos pecados. Ele é o único justo.
Porque a Bíblia também nos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas em Jesus Cristo nós podemos nos tornar justos, porque Ele nos justifica. Em Jesus Cristo nós podemos então nos tornar segundo a vontade de Deus. Em Romanos capítulo 5 diz que justificados somos pela graça que há em nosso Senhor Jesus Cristo. Bem querido, bem querida, várias passagens da Bíblia nos mostram que o perdão é uma reparação que nos traz a felicidade. Lá em Salmo 32, verso 1 e 2, nos é dito que bem-aventurado aquele que recebe o perdão. Você tem a felicidade do céu. Romanos 5,8 diz que nós somos justificados pelo seu sangue. Em Gálatas 2,16 diz que o homem não é justificado por obras, mas pela fé em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, verso 9 diz que a justiça que procede de Deus é a justiça em Cristo Jesus. Lá em Hebreus capítulo 2, verso 9 também nos diz que Jesus sofreu a morte por todos nós, combinando justamente com o que está em Isaías 53:11. E em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 24, diz que ele levou sobre si no madeiro os nossos pecados. Bem querido, bem querida, essa é uma oferta transformadora, essa é uma oferta reparadora, só Jesus Cristo pode fazer isso. Ele é o nosso substituto, Ele é aquele que tem poder de nos justificar. Nada somos, nós entregamos a nossa vida a Deus para que a nossa vida seja então moldada pelo poder de Deus e o caráter seja renovado. Jesus viveu a vida que deveríamos viver para nos dar a vida que não merecemos, para que nós pudéssemos alcançar a vida eterna. Bem querido, bem querida, você já entendeu que Jesus Cristo é a oferta reparadora? Você já entendeu que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Bem querido, se você entendeu, se esse é o desejo, fazer parte deste grande, maravilhoso sacrifício que Deus fez para nos salvar, se esse é o desejo, então aceitá-lo como seu substituto, então ore comigo. Bondoso Deus, nosso Pai, obrigado porque Jesus é o nosso substituto, Ele é a nossa oferta transformadora, Ele é o nosso dom de reparação. Obrigado em nome de Jesus. Amém.